Andreas Pereira é do Verdão. Pode anotar aí, palestrino. E eu vou falar apenas as duas coisinhas que separam este jogador, grandíssimo jogador, que chega na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não fique pessimista, porque são duas coisinhas que vão ser resolvidas assim, ó, num estalar de dedos. Fica comigo, palestrino, porque agora sim, agora o Palmeiras fez uma contratação digna do tamanho, da sua grandeza. E é pro palmeirense ficar empolgadíssimo nesta data de aniversário, 111 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não escondo a minha empolgação. Esse time com Andreas Pereira, essa dupla de ataque que brilhou ontem contra o Sport, e voltando Paulinho, meu amigo, é digna de ser chamada de Seleção Palmeiras. Ontem estreando com a camisa amarela no Allianz Parque. Você quer saber o que tá rolando, palestrino? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Que aqui também tem Giai, nosso lateral direito, muito badalado na Europa. Palmeiras tendo que recusar várias propostas, fica aí que eu vou te contar essa também. Palmeiras tendo oportunidade de aumentar o valor do seu patrocínio, trocando, né, a Sportbet, quem sabe por outra marca. E é claro que eu tenho que trazer para vocês aqui a minha visão da dupla Flaco Lopes, Vitor Roque, que já estão até trocando o nome deles, estão sendo batizados aí como o novo Bebeto e o novo Romário. A torcida está empolvorosa com essa dupla de ataque do Palmeiras. Antes da gente começar, sua inscrição, verifica ela aí agora mesmo, palestrino. O seu like, ele é muito importante. Se você assiste pelo celular, o botãozinho do hypar. Conto demais com o seu auxílio neste vídeo aqui. E compartilha, porque essa informação aqui, ela tem que ser propagada para todos os palmeirenses que estão espalhados no YouTube, no Brasil e no mundo afora. Beleza? Conto demais com a sua colaboração. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nesta data de aniversário, de 111 anos do nosso Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. É com muito prazer que eu me apresento novamente para você. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente a este coração que está aí estupefato com a atuação do Palmeiras ontem, aniversário do Palmeiras e também baita de uma contratação que tá, ó, logo pisando em solo brasileiro para vestir verde e branco, hein? Rapaz, agora o nível do nosso elenco subiu de patamar e eu vou falar isso para vocês logo mais. Mas antes, a gente tem que falar dessa dupla aí, ó, que a gente cantava a bola desde o começo do ano, né? Ô Abel, vamos mudar esse 4-3-3, Abel? Vamos jogar com dois atacantes? Tá aí, dito e feito. Quando o cara para com a teimosia, joga esses dois e olha só que presentaço que a gente recebe, hein? Os dois tendo atuações de gala. Quando o Vitor Roque é o garçom, o Flaco Lopes estoura de fazer gol. Quando o Flaco Lopes é o garçom, o próprio Vitor Roque deixa o dele também. Tá aqui, é a marca que essa dupla tá deixando e tem que ser titular agora até o final do ano. E ontem, naquele jogo contra o Sport, nós achamos o time titular do Palmeiras, só substituindo um jogador ou outro ali, tá? Porque eu vou trazer para vocês alguns detalhes que eu achei muito importante nessa partida de ontem. É o seguinte, o palmeirense marcou presença, né? Lá no Allianz Parque nessa última segunda-feira, dia 25, e viu a melhor notícia do Palmeiras no ano em ação. O Verdão venceu o Sport por 3-0 com gols de Flaco Lopes, 2 gols, na verdade, né, do Flaco Lopes e um do Gustavo Gomes. Os gols do argentino tiveram participação do Tigrinho, que tá aí na sua tela, o Vitor Roque, com quem ele vem formando dupla de ataque nos últimos confrontos, conforme a gente vem falando, ó, em vários vídeos por aqui. E o Vitor Roque ontem teve a oportunidade de fazer o dele também, mas o goleiro conseguiu tirar, hein? A bola passou por debaixo do braço, vocês vão lembrar isso aí, esse lance do segundo tempo. Ela espanou debaixo do braço do goleiro e ela foi o suficiente para desviar, porque senão o Tigrinho tinha feito dele ontem também. Em campo, a eficácia palestrino foi visível da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vitor Roque é o jogador explosivo que acelera, dribla e cria muitas oportunidades, enquanto o Flaco Lopes aparece com inteligência e na finalização. Aquele primeiro gol que ele fez ali dando de primeira, aquilo foi um golaço, tá? O primeiro gol do Palmeiras
para não dizer o terceiro também, que foi um gol de almanaque, né? Uma troca de passes ali, uma jogada ensaiada e um baita de um golaço do Palmeiras, que foi o terceiro gol também. E o argentino aqui, ó, que está prestes a ser convocado, não sei se já foi ou vai ser, acredito que ele vai ser coroado com uma convocação para a seleção argentina. Ele vem aproveitando cada passe e cada espaço que vem deixando as zagas adversárias para ele, né? Então cada espacinho ele vem aproveitando para deixar a marca dele vestindo a camisa do Palmeiras. A combinação aí dos dois atacantes que está na sua tela, Palestrino, permite ao Palmeiras variar o seu ataque, ora explorando jogadas individuais, ora tabela rápida dentro da área, tornando o time imprevisível e até utilizando os cruzamentos como um trunfo e não como via de regra como a gente fazia antes, né? Para o Palmeiras, o surgimento dessa parceria ofensiva que está na sua tela representa mais do que gols. É a possibilidade de retomar uma consistência criativa que faltava ao Palmeiras em últimos jogos recentes. Para a torcida do Verdão, ver Vitor Roque e Flaco Lopes jogar juntos, de fato é muito empolgante para todos nós, tendo em vista que a vinda de uma camisa 9 era desejo muito antigo do Palestrino. E agora, ver dois desempenhando essa função juntos anima demais essa torcida do Palmeiras, que merece, né? E já apelida a dupla de Bebeto e Romário. E ainda mais os dois vestindo a camisa amarela, que é a terceira uniforme do Palmeiras. Aí, particularmente, vou falar para vocês, tá? Achei muito bonita essa camisa do Palmeiras. Ontem, Verdão com camisa amarela, shorts azul e meião branco. Parecia a seleção brasileira jogando em campo. E a atuação também não deixou a desejar, porque se você comparar o jogo que o Palmeiras fez ontem dentro de campo, com as cores vestidas e a atuação, não vai ficar devendo nada para essa seleção que o Ancelotti convocou aí ontem ainda, se não me falha a memória, tá? Para mim, continua a seleção brasileira sendo mais do mesmo, né? Então, cara, a nossa seleção tá aqui, ó, na sua tela. Esquece o Ancelotti e tudo mais, toda a sorte do mundo para a seleção brasileira, mas sinceramente eu só acredito nessa seleção vendo esses caras jogar, porque até o momento, para mim ainda é mais do mesmo. Eu tô feliz mesmo com a partida que o Palmeiras fez ontem. Um destaque que eu quero deixar para vocês é que o coletivo do Verdão funcionou demais ontem, né? Desde o setor defensivo até o setor do ataque, o Palmeiras jogou muito bem. E aí eu quero lembrar para vocês de uma partida horrível recente que fizemos contra o Universitário. Lá o senhor Abel Ferreira tentou inventar, né, com 3 zagueiros, Mikael pelo lado esquerdo, você viu que foi aquela partida terrível, né? Deu tudo errado naquele jogo contra o Universitário. Ainda bem que a gente já tinha feito o placar lá na casa dos caras. Ontem foi diferente. Palmeiras fez o feijão com arroz bem feito, sem invenções. Resultado, Palmeiras jogou muito bem. Destaque aqui para um cara que eu creio que colocou uma pulga atrás da orelha do técnico Abel Ferreira. O lateral direito Kelvin fez uma baita de uma partida ontem, hein? Observem este menino. A gente tem agora um lateral direito que é muito bom ofensivamente e nós temos um lateral direito agora que não é tão bom ofensivamente, mas fecha como ninguém ali o setor defensivo, que é o Giai, que a gente já vai falar na sequência, que também tá muito badalado pelos europeus esse jogador, tá? Mas o Kelvin ontem eu acho que colocou o Abel Ferreira para se coçar, hein? Porque fez uma partida muito boa essa recente contratação do Palmeiras. Abre o olho, hein, Abel? Competição aí tá truando na lateral direita. Até um tempo atrás a gente reclamava do Marcos Rocha que não conseguia correr, do Mike sofrendo com lesões, e agora com essa nova reformulação, esses dois jogadores aí, o Palmeiras está muito bem na fita com o seu elenco nessa posição da lateral direita. E pra gente fechar, além, né, da dupla aqui que fez uma partida de almanaque ontem, preciso falar também do Felipe Anderson, que fez uma boa partida. E mesmo jogando de um lado que ele não era habituado a jogar na Lazio, o Felipe Anderson jogou muito bem pelo Palmeiras ontem. Quando precisou voltar para marcar, ele voltou, desarmou bolas importantes no setor defensivo. Quando estava no setor de ataque, fez bons passes, armou a equipe do Palmeiras. Muito boa atuação desse cara. E ó, vou falar para vocês, para mim, tá feito aí o time do Palmeiras para disputar aí os torneios, Campeonato Brasileiro e Libertadores. É esse elenco que entrou ontem contra o Sport. O Andreas Pereira chegando,
Lucas Evangelista também outro, né? Coitado. O narrador ontem, quem tava assistindo pelo Premiere, tava falando: pô, agora que eu tô jogando bem, tá chegando um cara pra minha posição. Pois é, Lucas Evangelista. Mesmo você fazendo também uma boa partida ontem contra o Sport, eu mudaria você, você seria o reserva do Palmeiras, porque tá chegando um cara aí que tem uma experiência, ó, muito mais ampla que a sua, sendo muito sincero. Andreas Pereira entrando nessa equipe, tá feito, tá? O elenco do Palmeiras está montado para o final do ano. Então eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Felipe Anderson jogando muito bem, o Maurício ali tendo uma partida um pouco mais abaixo do que ele pode desempenhar, mas eu acredito que sim, de fato, tem que ser o titular ao lado do Felipe Anderson, com essa dupla de ataque aí. Talvez o Emiliano ou o Aníbal Moreno, pode ser que tenha essa troca, e os 4 ali na defesa, rapaz. Se o Palmeiras quiser ser um time ofensivo, provavelmente o Giai vai acabar indo de novo pro banco de reservas, porque a partida que o Kelvin fez ontem foi muito boa. Posta aí, Palestrino, nos comentários, quero saber o que vocês acharam dessa atuação do Verdão por essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos em segundo colocado, hein? Seguimos aí na bota, né? Mandando aí, ó, farol alto na traseira do Flamengo, que ganhou ontem de 8-0. Brincadeira, hein? E vamos lá, eu coloquei aí essa camisa lindíssima do Palmeiras. Apesar de eu gostar das tradicionais verde e branco, mas essa camisa ficou linda. Eu já tô vendo aqui como é que eu vou parcelar para ver se eu compro essa camisa aqui, porque eu gostei muito. Porque eu não vou comprar camisa de seleção brasileira. Minha seleção tá aqui, ó. Então, quer mais exemplo que essa camisa? A camisa ficou maravilhosa. Mas por que eu tô colocando ela aqui na tela? Presta atenção aí no patrocínio, porque pintou um negócio aí que é importante a gente comentar aqui no canal. No início de 2025, vocês vão se lembrar que o Palmeiras acertou com a Sportingbet como nova patrocinadora master do Verdão. A empresa assinou por 3 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada posteriormente, e está presente no uniforme alviverde e em outras propriedades como linha de treino e viagens do Palmeiras. Segundo o que foi apurado pelo portal Nosso Palestra, o Verdão foi procurado nas últimas semanas por algumas casas de apostas que sinalizaram com a possibilidade de aumentar os valores pagos pela atual parceria do clube e assumir o principal lugar na camisa do maior campeão do Brasil, hein? Algumas ofertas chegaram, segundo o Nosso Palestra, ao montante de 150 milhões de reais fixos anuais. Isso, informação do Nosso Palestra. Apesar deste movimento, Palestrino, o Palmeiras não tem a intenção de romper com a Sportingbet, empresa na qual tem muito boa relação desde o momento da negociação e segue até os dias atuais. O acordo atual com a Sportingbet prevê 100 milhões de reais fixos e pode chegar até render 170 milhões aos cofres do Verdão, se somados aos bônus por títulos e demais eventuais metas contratuais. Ou seja, em 3 temporadas o Palmeiras pode faturar mais do que 500 milhões de reais apenas com seu patrocínio master, né? Batendo, lógico, as metas que estão previstas em contrato. Está previsto um reajuste anual do valor fixo, é importante a gente falar isso para vocês também, com base na inflação do país, diferente do que aconteceu lá atrás, em parte dos quase 10 anos em que a Crefisa estampou a camisa do Palmeiras e amplamente nós criticamos aqui no canal porque não tinha reajuste quando era a empresa da Dona Leila. Com a Sportingbet tem reajuste segundo a inflação brasileira. Então a camisa do Palmeiras atraindo outros olhares de outros patrocinadores masters que poderiam chegar, mas até então, segundo o Nosso Palestra, o Palmeiras ainda opta por permanecer com a Sportingbet. E eu acredito que vai continuar, tá? Mas é importante a gente propagar essa informação, porque aqui, ó, velho, isso aqui é um canhão para enriquecer os patrocinadores, tá? O que a Crefisa ganhou de dinheiro estampando a sua marca no Palmeiras por 10 anos, rapaz, todo mundo quer estampar a sua marca na camisa do Palmeiras, isso é notório. Mas, por hora, a gente continua com a Sportingbet. Posta aí nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês. Lembrando que antes que você chegue aqui e fale, o Palmeiras tinha que cancelar e assinar com outro. Quem paga mais é quem tem que ficar. Lembra que tem multa que precisa pagar caso o Palmeiras rescinda contrato com a Sportingbet. Então não é tão fácil, tão simples assim. Tá bom, Palestrino? Deixando muito claro para vocês. Mas essa visão aí que o Nosso Palestra trouxe de novos patrocínios tentando oferecer mais grana pro Palmeiras é muito bom e enriquece muito a camisa do Verdão e a marca da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras tomou uma posição muito firme ainda ontem em relação ao Agustin Giai.
Depois de recusar proposta do Milan e contatos do Napoli e também do Benfica, o Palmeiras agora negou abrir qualquer tratativa com o Bayer Leverkusen da Alemanha, que havia demonstrado interesse pelo nosso lateral. A decisão da diretoria foi comunicada ao staff do jogador ainda nesta semana. A mensagem foi muito clara, Palestrino. Independente do valor das ofertas, Giai não deixará o Palmeiras nessa temporada. Claríssima e categórica posição da diretoria do Palmeiras. O objetivo é blindar o atleta de 21 anos e mantê-lo como peça central nesse elenco do Verdão. Então o Palmeiras tem duas opções muito boas agora na lateral direita. Caso precise segurar um pouco mais o jogo e fortalecer, o seu sistema defensivo, nós temos o Giai que faz essa posição muito bem. Se nós precisamos atacar, ser um time mais ofensivo, nós temos o lateral direito Kelvin, que ontem na partida contra o Sport fez uma partida muito boa, como falei aqui para vocês amplamente no vídeo. O Milan, quero falar para vocês, voltando a falar do Giai, chegou a oferecer 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, conforme apurado por alguns portais na internet. Mas o Palmeiras nem sequer abriu negociações. Com o Leverkusen, a recusa também foi imediata, antes mesmo de qualquer sinalização de valores que esse clube alemão poderia fazer ao Verdão. Para o Palmeiras, não há espaço para conversas neste momento para uma venda do Giai. O homem está muito badalado. E Mundial de Clubes fez um bem danado pro seu Agustin Giai e é lógico pro Palmeiras também, porque valoriza o seu ativo e do jeito que tá indo, gente, se o Giai continuar tendo boas atuações, eu não sei se o Palmeiras consegue segurar ele ano que vem não, tá? Porque 95 milhões de reais já é uma boa grana que foi oferecida lá atrás pelo Milan e o Palmeiras recusou. Eu duvido que o Palmeiras consiga segurar no final do ano. Agora, a postura pra mim tá certa, tem que segurar mesmo. Mas no final do ano, rapaz, eu acho difícil segurar caso chegue proposta pra ele. O homem tá muito badalado mesmo, tá? Só pra gente fechar essa parte, o Giai foi contratado em 2024 e assinou contrato válido até dezembro de 2029. O vínculo do atleta é longo e reforça a estratégia aí da dona Leila Pereira e toda a sua comissão na diretoria em garantir tranquilidade no planejamento esportivo e evitar turbulências, quem sabe, durante a temporada, especialmente após esse recente Mundial de Clubes, que fez muito bem pelo Palmeiras, como já falei para você, e chamou a atenção do futebol do Giai para o mundo. Os europeus estão babando por ele aí, durante o Mundial também teve aí sondagem da Roma, enfim, vários times europeus querendo o Giai, o Palmeiras batendo o martelo dizendo, agora ele não sai. Você acha interessante essa atitude da diretoria? Uso o espaço aqui para comentários, quero saber a opinião de vocês. Uma coisa é certa, na lateral direita o Palmeiras está agora muito bem servido. Lembrando que ainda a gente tem o Gilberto lá na base, que é um menino muito bom de bola. Espero que o Palmeiras não deixe esse menino passar, Espero que o Palmeiras aproveite no time titular, pelo menos a partir do ano que vem. E vamos lá, Palestrino, vamos falar do assunto do momento. E não é para menos, tá? Porque é jogador que chega e sobe o nível do elenco do Palmeiras. O Verdão completa hoje, todo mundo sabe, terça-feira, 111 anos de existência e pode terminar o dia com um presente de aniversário muito esperado aí desde o começo do ano, principalmente por causa da novela ou da série, como você quiser chamar, que foi protagonizada entre a diretoria do Palmeiras, Andreas Pereira e o clube inglês, o Fulham. O anúncio da contratação do Andreas Pereira pode ser o presente de 111 anos do Palmeiras ainda hoje. As partes, tanto o Palmeiras quanto o Fulham, chegaram a um acordo na segunda-feira, ainda ontem. 10 milhões de euros, 62,9 milhões de reais, parcelados ao longo de 3 anos. O jogador também aceitou a proposta do Palmeiras, como falamos no vídeo de ontem, para um contrato de 4 anos e quem sabe prorrogar por mais um se ele bater algumas metas. O estágio da negociação agora é de discussão de cláusulas contratuais para oficializar a negociação. Há a possibilidade da assinatura digital acontecer ainda nesta terça-feira, viabilizando o anúncio do dia no aniversário do Palmeiras, tá? Hoje, 26 de agosto.
O professor Abel Ferreira, quando foi questionado na entrevista coletiva, desconversou sobre a negociação após a vitória por 3-0 sobre o Sport, enquanto Andreas Pereira segue na Inglaterra à espera da liberação para embarcar rumo ao Brasil. Isto deve acontecer ainda esta semana. A tendência, Palestrino, é de que o Andreas Pereira feche a lista de chegadas do Palmeiras para esta temporada, tá? Eu não acho que o Palmeiras vai atrás de outra contratação. Fechando com o Andreas é a última que o Palmeiras vai fazer e assim a gente vai seguir com esse elenco até o final de 2025. Então, pra gente resumir para todos vocês aí, tá? O que separa Andreas Pereira do Palmeiras, falei pra vocês que era duas coisas. Uma delas é o Oceano Atlântico, porque ele vai ter que atravessar e viajar pro Brasil, e outra, exames médicos. Lembrando que eu estava vendo ontem na live do Facincani, esses exames médicos podem ser feitos até na Inglaterra mesmo e passar isso via internet para o Palmeiras, tá? Então, isso não é um entrave na negociação. Então, Oceano Atlântico e os exames médicos é o que separa aí a oficialização do Andreas Pereira como novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode gravar, pode anotar, Andreas Pereira será jogador do Palmeiras. Você pode estar vendo esse vídeo agora e o Palmeiras pode estar aí anunciando o jogador. Pelo que eu tenho sondado e olhado nos principais portais e pelo que é comentado amplamente, tanto por influenciadores do Palmeiras quanto por setoristas e jornalistas, é que o Palmeiras quer anunciar o Andreas Pereira hoje como presente dos 111 anos de sua história. Seria muito bacana a gente ver esse anúncio oficial ainda hoje. Quem sabe, né? Será que é pedir demais ele ser anunciado, ser regularizado no bid até sexta-feira e ele entrar em campo contra o Corinthians no domingo? Será que é pedir demais, Palmeiras? Vamos fazer esse esforcinho? Baita de um reforço. Falei ontem, repito, jogador polivalente. Pode jogar de 8, pode jogar de 10, pode até fazer função improvisada de volante. Jogador que domina o meio-campo. Baita de um jogador. E todo mundo aí fica na zoeira, né, de que ele chega como ídolo, o flamenguista fica bravo, estão tudo pistola aí porque o Andreas Pereira tá assinando com o Palmeiras, flamenguista. Mas a galera fica zoando com ele por causa daquela falha que ele teve, que de fato foi uma falha na final da Libertadores de 2021, que acabou coroando o Palmeiras campeão na época daquele torneio. Cara, o que ninguém lembra é que o Andreas Pereira era um dos melhores jogadores do Flamengo atuando contra a gente. Então, ele ficou marcado por causa daquela falha. Mas ele estava jogando muita bola contra o Palmeiras, né, na época com a camisa do rubro-negro. Hoje ele vai vestir, hoje ou amanhã ou quinta-feira, ele vai ser vestido com um manto alviverde, tá? Os caras já estão aí na internet fazendo foto dele aí com inteligência artificial com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras vai anunciar o Andreas Pereira, coisa para deixar o seu torcedor muito feliz. Porque a gente precisa, Palmeiras, o que a gente sempre cobra aqui, Leila Pereira e Anderson Barros, de contratações como essas. Contratações que cheguem não como aposta, jogador validado, jogador com experiência, jogador que é um reforço de peso, que veste a camisa e resolve os problemas que a gente tem de carência nesse elenco. O Andreas Pereira tá chegando e eu não nego para vocês a minha empolgação. Quero saber a empolgação de vocês. Comenta aqui nos comentários. Você acha uma boa contratação para o Palmeiras? Você acha que não é tão boa a contratação assim? Embora eu não concorde com você, eu te respeito. Para mim, o Palmeiras faz uma baita de uma contratação, tá? E é um baita presentão pro Palestrino aí nestes 111 anos de história de Sociedade Esportiva Palmeiras. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa primeira edição do nosso canal Notícias Meu Verdão nesta terça-feira, agradecendo sempre a audiência de vocês, pedindo sempre, mendigando aquele like, aquela sua inscrição e também aquela clicada no botãozinho do hypar, porque assim você ajuda muito o nosso canal por aqui. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês e eu me despeço por aqui pedindo sempre ao Papai do Céu que abençoe a vida de vocês durante esta terça-feira e eu te vejo num próximo vídeo falando mais sobre Palmeiras. A gente se vê. Avante palestra!